do Senhor Jesus. Deus seja louvado por mais um dia da nossa leitura bíblica. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer pela oportunidade, ó Deus, que o Senhor tem nos concedido de estarmos em tua presença, de estarmos, Senhor, em oração, meu Deus, também lendo, entendendo um pouco da tua palavra, daquilo que o Senhor tem, do que o Senhor já entregou para nós, do que nós, Senhor amado, temos que receber, de como nós também, Senhor, temos que estar, Senhor amado, focadas, ó Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, nos dê sabedoria. Amém? Vamos à nossa leitura, Neemias, capítulo de número 6. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E do mesmo modo enviaram a mim quatro vezes, e da mesma forma lhe respondi. Então Sambalate, ainda pela quinta vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Jasmu diz: tu és e os judeus intentais rebelar-vos. Então edificas o muro, e tu te farás reis deles, segundo esta palavra. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este, ó rei, em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo estas palavras, vem, pois, agora, e consultemo-nos juntamente. Porém, eu mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem me enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa para me infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme a essas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós, temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas boas ações contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para mim atemorizar. Capítulo de número 7 de Neemias. Sucedeu que, depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas.
eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, líder da fortaleza, sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça, enquanto os que assistirem ali permanecerem. Fechem as portas e vós trancai-as, e ponham-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga, de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito o seguinte: estes são os filhos da província, que subiram do cativeiro dos exilados, que transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Ramias, Naamane, Mordecai, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua, de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Azigade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.607. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Assum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeon, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Azimavet, 42. Os homens de Kiriate Jearim, Quefira e Berote, 743. Os homens de Ramá e Gibá, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Ilode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaa, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedalias, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1.552. Os filhos de Passu, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós,
os filhos de Sia, os filhos de Padum, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Igar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passer, os filhos de Bezai, os filhos de Meumim, os filhos de Nefilzim, os filhos de Paquipuque, os filhos de Acufa, os filhos de Aru, os filhos de Baslaife, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tamar, os filhos de Nezia, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Dacor, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Amon, todos os netineus, e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arsa, Querube, Adom e Mer, porém não puderam provar que a casa de seus pais e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías e os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram a mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro nos livros genealógicos, porém não se achou. Então, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se apresentasse o sacerdote com Urim, Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, camelos 435, jumentos 6.720. E uma parte do chefe dos pais contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 dracmas, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes dos pais contribuíram para o tesouro da obra em ouro 20.000 dracmas e em prata 2.200 libras. E o que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 dracmas, em prata 2.000 libras e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os nitineus e todo Israel nas suas cidades. Capítulo de número 8. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os que, ouvidos de todo o povo, estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele, à sua mão direita, Matatias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maceias
e a sua mão esquerda Pedaías, Misael, Milquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, e o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. Levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças e adoraram o Senhor com os restos em terra. Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este é o dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. E no dia seguinte ajuntaram-se os chefes dos pais e todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdras, a escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei, e acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: Sai ao monte e trazei ramos de oliveiras e ramos de oliveiras bravas e os ramos de murta, ramos de palmeira e ramos de árvores espessas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e os trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos seus átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Jesua, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. E de dia em dia, Esdras deu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o rito. 9. E no dia seguinte, e no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum, com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados, pelas suas iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Asabineias, Serebias, Odias, Sebanias,
Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade a eternidade, e bendigam o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda bênção e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra, e tudo quanto nela há, os mares, e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos. E o exército dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele a aliança, de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus, dos girjaceus, e confirmaste as tuas palavras. Porquanto és justo, e viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó, e todos os seus servos, e a todo o povo da terra, porque soubeste que soberanamente os trataram, e assim adquiriste para ti nome, como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar, em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. E guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte Sinai desceste, e dos céus falaste com eles, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés teu servo. E pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da penha lhes produziste na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra, pela qual alçaste a tua mão, e que lhes havias de dar. Porém, eles e nossos pais se houveram soberbamente e endureceram a sua serviço, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas, que lhes fizeste, e endureceram a sua serviço. E na sua rebelião levantaram um capitão, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não os desamparaste, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram: Este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, nem para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para iluminar, e isto pelo caminho onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. De tal modo os sustentaste 40 anos, e no deserto nada lhes faltou. As suas roupas não lhe envelheceram, os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, e os repartistes em porções. E eles possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bassã. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas falado a seus pais que nela entrariam, para a possuir. Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra, e abatestes perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhos entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortificadas, terra fértil, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância,
e comeram e se fartaram e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém se obstinaram e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações, por isso os entregaste na mão dos teus adversários, que os angustiaram. Mas no tempo da sua angústia, clamando a ti, desde os céus tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores, que os libertaram da mão de seus adversários. Porém, tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos teus inimigos, para que dominassem sobre eles, e convertendo-se eles, e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livrastes muitas vezes. Testificaste contra eles para que voltassem para a tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais os homens que os cumprir viraram o ombro, endureceram a seu serviço e não quiseram ouvir. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e testificaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, por isso os entregaste nas mãos dos povos da terra. Mas pela tua grande misericórdia os não destruístes, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, nosso Deus, o grande, poderoso e terrível, Deus que guardas a aliança, a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o povo desde os dias dos teus reis da Síria até o dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente, e nós temos agido impiamente. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais, não guardaram a tua lei, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, aos teus testemunhos, e que testificaste contra ele, porque eles nem no seu reino, nem na sua abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos e até na terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela, e ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. E todavia fizemos uma firme aliança, e o escrevemos e selaram no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Capítulo de número 10. Diz assim: E os que selaram foram Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arum, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruch, Mesulão, Abias, Miame, Maazias, Bilgai, Semaías, estes eram os sacerdotes. Os levitas, Jesuá, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadade, Cadmiel, dos seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benino. O chefe do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Azigade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azul, Odias, Azum, Bezai, Arife, Anatote,
Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesezabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Azube, Aloés, Pilha, Sobeque, Reum, Azabina, Maazéias, Aías, Anã, Maluque, Arim, Baná, e o resto do povo dos sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus, todos que se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e conviveram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não dariam as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos das filhas deles para os nossos filhos, e que trazendo os povos da terra no dia do sábado qualquer mercadoria e qualquer grão para vender, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado, nem no 7º ano deixaríamos descansar a terra, perdoaríamos toda qualquer cobrança. Também sobre nós puséssemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, para a contínua oferta de alimentos e para o contínuo holocausto dos sábados, nas ruas novas, para as festas solenes, para as coisas sagradas e para os sacrifícios pelos pecados, para expiação de Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos sortes entre os sacerdotes, levitas e o povo cerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas dos nossos pais, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. Quem também traríamos as primícias da nossa terra, as primícias de todos os frutos todas as árvores de ano em ano à casa do nosso Senhor, os primogênitos dos nossos filhos e os nossos gado, como está escrito na lei, e os primogênitos dos gado e das nossas ovelhas trariam à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus, e que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda árvore, o mosto, o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmeras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra, os levitas, e que os levitas receberiam os dízimos e todas as saudades da nossa lavoura, e que o sacerdote filho de Arão estariam com os levitas, quando os levitas recebessem os dízimos, e os que levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, e as câmeras da casa do tesouro. Porque aquelas câmeras dos levitas, dos filhos de Israel, os filhos de Levi, devem trazer oferta alçadas, grão do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Amém. Que Deus abençoe.